parece que você tá lá agora, hein? Ó. Obrigado, senhor. Era pra Até ser que enfim. 7h30. Já são as 9 horas, né? Já às 9 horas. Começou bem. Começou cedo. Hoje foi tenso. Pode encostar em nada. E aí, É nóis. Welton? É isso aí. Bora lá, então? Bora, filho. Tamo aí. Vamos devagarzinho. Demorou, né? O que não falta é conversa. Depois de 2 litros de café e uns sustagatos aí. Cuidado que você tem aí. Eu vou evitar pegar nessa garrafa Tem que de ser café. bem devagarzinho o cafezinho. Tem que coisa porque... Tipo... Fiquei até meio tenso. Tá. E aí, pessoal, beleza? Hoje estamos com o Elton, o cara que morava na metrópolis de São Paulo. E hoje a gente vai hackear a história dele e saber aí, metrópolis vezes interior. E aí, Elton, beleza? Bom. É muito diferente. Pra galera aí, sou novo na cidade. Tem quanto tempo que você mudou pra cá? Vai fazer 1 ano. Fez um ano agora. 1 ano? Tá tudo tenso. Fez 1 ano agora. Nós tá tenso aqui porque a iluminação aqui deu uma caída, A sabe? iluminação não caiu a fase não, caiu a iluminação mesmo. nós fez uma gambiarra aqui. Exatamente. Não pode balançar mesmo. Não pode balançar muito não, tem que ficar na postura. Faz 1 ano que eu vim pra cá. Faz 1 aninho. Conta a sua história aí, sua história de uma forma resumida. Quem é o Bem Elton? resumida, né? Sou o Elton, tenho 44 anos, nasci no interior de São Paulo. Aos 4, 5 anos fui pra Grande São Paulo, pra capital. E lá fiquei até agora. Então, a capital, centro de São Paulo, algumas partes do interior eu conheci bem, litoral. E foi através da pandemia que você resolveu vir pro interior? Eu conheci aqui, meu cunhado mora aqui, o primo da minha esposa, né? E aí eu vim pra cá, conheci a cidade, gostei, o entorno, cidade jovem, não, uma cidade jovem, se analisar, tem bastante pessoas jovens, né? Não é uma cidade, lá em São Paulo tem muita gente que chama de cidade dormitório. Então o pessoal vai para o interior depois que fica mais velho, então se torna cidade dormitório. Tá. Aqui, mesmo sendo próximo de Brasília, aqui não é uma cidade dormitório, é uma cidade jovem, de agito, de pessoas, né, de jovens trabalhando, e interior de São Paulo é uma cidade, a gente chama de cidade dormitório, então a pessoa só vai lá passar o final de semana, então. Aqui também é um pouco assim, as pessoas vão para Brasília trabalhar e final de semana vem pra cá. Mas tem muito jovem, né? Tem bastante jovem. Antes de vir pra cá, eu fiquei uns meses não, fiquei 1 ano. Logo que começou a pandemia, eu fui pra casa do meu pai em Avaré. E lá, não, na verdade Avaré, a gente fala Avaré, mas a Cerqueira César, uma cidadinha pequena também daqui, tem 30 mil habitantes também, 25 mil, 30 mil habitantes. E lá é dormitório, lá tipo, aqui deve ser igual tipo Treginópolis. É uma cidadezinha que o pessoal vai pra lá depois que aposenta e só tem mais velho. Tem mais velho. Então é uma cidade que não tem agito. Às vezes a minha ideia sempre foi de empreender, né? Para idoso já não ia funcionar. Já não funciona. Não. Por isso que você gosta por isso você resolveu vir pra cá e... minha ideia pra cá, pra Padre Bernardo, eu queria vir um pouco mais futuro. Um pouco mais pro futuro. Mas a pandemia antecipou isso aí, as coisas que aconteceram também. Aí a pandemia me fez vir mais cedo. E aí você achou bom isso aí ou... Eu me arrependi, devia ter vindo mais cedo. Eu vim muito velho pra cá. Eu achei que se fosse pela cidade, o comportamento da cidade, se eu viesse antes, eu estaria... A qualidade de vida aqui você acha bem melhor do que lá? Bem melhor. Qualidade de vida... Falta recurso, né? Algumas coisas falta, mas... O que você acha que você sente falta? Assim, que a cidade de São Paulo
Assim, porque hoje aqui, a gente, claro que não tem tudo, mas é muito próximo a Brasília, então quando a gente não tem... Às vezes de algum... Como posso ser... Eu sei, às vezes quando eu vim de lá, ainda não estou habituado de uma forma mais rápida de ter as coisas. Em São Paulo você tem as coisas mais práticas na mão, né? Tipo, você... É uma coisa assim... Eu quero carregar o cartucho do meu computador, da minha impressora. Aí você vai ali Ninguém do tem lado. Aqui você não tem, aí tem que ir pra Brasília, pra Brasilândia. Então é coisa simples que se torna puta de uma coisa grande. Uhum. Não é coisa que é, nossa, é impossível de achar uma coisa aqui. Então, eu quero um... Você vai ter o que tem aqui, entendeu? Uhum. Não tem tanta coisa, tá? É uma coisa que eu tenho que me habituar. É da cidade, se o pessoal já está acostumado, eu tenho que me acostumar com esse jeito. E a rotina? Porque eu vejo que cidade grande, assim, as pessoas perdem muito tempo no trânsito, na viagem, e acaba que não tem muito tempo ali para você. Exatamente. Às vezes eu vou em Brasília, quando eu pego um trânsito assim, de mais ou menos uma perda de meia hora, 1 hora, eu já fico estressado. Já fico estressado. Eu fico imaginando essa pessoa que perde assim, esse tempo todo dia. Todo dia. A pessoa que entra no trabalho, igual, vamos supor, lá em São Paulo, eu tinha uma estética, era 14 quilômetros da distância da minha casa. Nesse percurso demorava sem trânsito, você demora 1 hora. Pois é, sem trânsito. Sem trânsito. Então, quer dizer, tão perto se torna tão longe. Porque 1 hora aqui a gente chega em Brasília, né? Então, você roda 100 quilômetros. Tem gente que fala assim, você mora em Padre Bernardo. Isso parece que não, mas você demora. Então, você entra... Então, olha, as pessoas não entendem. Eu acredito que muitas pessoas talvez não entendam, mas quando você entra num trabalho às 8, você acorda às 6 e já está trabalhando. Porque eu ia ainda de carro, mas você já tinha que acordar, já fazer para sair de casa. Se for de ônibus, cara, você tem que acordar às 5h30. Para tentar não pegar, para não perder o ônibus, para não pegar, para você entrar no lugar às 8, cara. Não, pois é, eu fico vendo que, tipo assim, às vezes tem um ônibus em hora. Se a pessoa demorou 10 minutos, ele tem que esperar mais 1 hora. Algum outro para tentar fazer uma baldeação, senão você chega fora do horário. E tipo assim, eu falo tipo assim demais, velho. Eu tenho que tirar essa palavra. Tipo assim? Tipo assim, toda hora. Tipo assim. Eu tava assistindo um podcast hoje, eu tava falando, velho, eu anotei ali, ó. Vou tirar. Não tipo falar assim. É complicado. Mas assim. Assim. Eu tava conversando com a menina e ela demora 1 hora pra chegar no serviço dela. 1 hora de ida e 1 hora de vinda. Aí eu fiz a conta, ela perde 21 dias por ano dentro de um ônibus. Dentro de um ônibus, fácil. Então, pra gente que usa todo o tempo, não ganha essa hora, então a gente ganha 21 dias a mais do que essas pessoas. Né? Eu acredito que dá para aproveitar essa hora, igual essa pessoa dentro do ônibus. Ela pode aproveitar para ouvir, estudar uma coisa, né, que esteja ouvindo ali no celular. Depende do ônibus. Porque ler eu acho que é difícil. Então, mas depende do ônibus. Mas mesmo com fone não dá. Os caras roubam. Minha esposa foi roubada. Tá. Depende do ônibus. Esse é o problema da cidade grande. Se você estiver num ônibus com fone, sabe que você tem um celular. Minha esposa foi roubada por causa que ela estava com fone. Então, esse é mais um problema das grandes cidades. Então, isso são coisas que vai consumindo, por isso que eu falo que eu até me arrependo de ter vindo antes. São coisas que foram me consumindo. Você não tem nenhum prazer de ter as coisas, usar. Mesmo que você tenha condições, ela tá falando com um rapaz, você tem condições de ter um carro bom, uma caminhonete, ter uma moto, você não pode usar, então não tem por que ter. Não que não é, no meu caso, né? Mas quem tem condições de ter, lá não tem. Eu tenho que andar de carro blindado, que aqui você quase... A pessoa, é complicado. Esse tipo de coisa vai consumindo, foi ficando pior, a pandemia ajudou a inflamar mais. Só pra você ter noção. Eu não vou falar número aqui, não tem nada a ver de número que eu imagino, eu tô falando na proporção, não é estudo, não é nada, tá? Tem uma favela lá perto, a gente chama de favela, comunidade, é favela mesmo. Favela do Heliópolis. Todo mundo, é uma das maiores que tem, que é
Heliópolis, Paraisópolis. Então, a da Heliópolis ela é mais próxima da minha casa. Tem 200 mil habitantes. Mais ou menos tem 200 mil habitantes. Então, você coloca 1% ali, vamos supor que é coisa ruim. 1%. 1% de 200 mil dá quanto? 2 mil, né? Imagine 2 mil ao redor fazendo coisa errada. É muita coisa, né? Isso eu tô falando de uma só. Né? Então, dentro da comunidade, é mais gente trabalhando, é mais gente produzindo, é mais gente honesta. Mas aquele 1% acaba estragando, generalizando tudo. Toda uma região, às vezes. Então, é uma coisa que foi inflamando e está inflamando mais. Você falou também em questão de... no outro podcast que a gente gravou, falou no semáforo tem muita gente pedindo. Muito pedinte. A gente até falou que eu mesmo, quando vou em Brasília, quando eu vejo muita gente pedindo, eu até polui a minha mente com coisa negativa. Porque às vezes você não consegue ajudar todo mundo, né? Isso é real. Às vezes você não sabe. Às vezes você até tem condição de ajudar, mas você não sabe se aquela pessoa ali está pedindo por necessidade ou realmente acostumou pedir e fica ali, né? Vivendo aquela vida. Às vezes acostuma com a situação, né? A gente convive muito com isso mesmo. Todo semáforo lá é muito... além de ter muitos semáforos, todos os semáforos têm pedinte. Ainda tem pedinte lá, sim, tem pedinte que já é o semáforo dele. Tem uns que vende bala, vende água, vende capinha de celular, enfim, esses são empreendedores. E tem os pedintes, as pessoas que passam necessidade mesmo, que você vê lá que tá passando um veneno mesmo, que tá pedindo para tentar comer uma comida. E foi aquilo que eu disse. Como eu sou religioso, sou católico, e eu coloco muito aquela parte que Jesus tá andando e aquela multidão em cima dele e ele fala, alguém me tocou. Aí fala, Senhor, mas tem tanta gente aqui, como alguém me tocou. Então você é tocado. Você sente quando há necessidade de ajudar, porque se você for ajudar todo mundo, aí quem vai ficar também pedindo lá vai ser você, porque vai inverter. Então nessa passagem foi tipo assim, tinha muita gente querendo querendo a ajuda do Senhor Jesus. Exatamente. Mas ele percebeu só uma pessoa. A mulher que estava com só sentiu uma pessoa. Ele falou, alguém me tocou. Daquele monte de gente pedindo coisa para ele, só ele se acabou sentindo uma. Quer dizer, às vezes você é tocado. Sentiu aquela energia, sim, saiu uma energia dele, ele falou, alguém me tocou, mas Senhor, tem tanta gente aqui, não. E ele foi lá e falou, é você. Falou para a mulher e a curou. Então foi igual, eu contei o testemunho, mas vou contar aqui de novo, porque a gente tá gravando de novo. Eu tava no semáforo e tinha uma moça de mais ou menos 17, 18 anos, 20, não sei, mais ou menos, jovem. Ela veio pedindo e antes de chegar no meu carro, o sinal abriu. Aí eu peguei e fui. Eu lembro que eu tinha 15 reais no painel. Aí, quando eu saí, me tocou. Eu tava até com um colega meu, tá conversando com ele hoje. Aí eu falei, vou ter que voltar lá. Isso era mais ou menos umas 11h30, meia-noite. Vou ter que voltar. Fiz o retorno, peguei o mesmo semáforo. Pra mim... chegar perto dela. Isso. Aí pra mim, esperar ela vir no carro. Aí, tipo assim, eu senti de dar, entreguei 5 reais. Na hora que eu entreguei, ela nem foi para os outros carros, não. Ela já foi direitinho num quiosque daqueles bombas, daqueles hambúrguer. Então eu vi que ela tava com fome, entendeu? E depois, quando eu vi ela indo, pô, velho, por que eu não dei os 10? Mas foi bom. Né? Então, assim, aquilo que você falou, quando a gente sente. É tocado, porque a gente não consegue ajudar todo mundo, né? Isso pode acontecer, às vezes não só no semáforo, mas assim no cotidiano nosso. A gente tem um pouquinho mais de atenção pro próximo, né? Tem um pouquinho mais de empatia. Isso pode acontecer no nosso dia a dia também, né? No nosso cotidiano, andando, passeando, às vezes um amigo, que às vezes você fala, puta, acho que ele tá passando a gíria popular de São Paulo, tá passando um veneno, né? Tá passando um veneno aí. É um momento, às vezes é um momento que ele tá passando ali, que a gente percebe que ele tá passando. Fala, você tá precisando de alguma coisa? Ele vai falar que não. Mas se você sabe que tá precisando, pô, não hesita. Vai lá, fião, pega lá arroz, pega lá o feijão, pega lá o que der, às vezes você não, né, porque às vezes você vai dar em dinheiro, você não sabe qual que é as condições, se é uma conta, se é uma necessidade familiar, se tem um filho em casa, né, sei lá, cara.
É que a diferença daqui é que, graças a Deus, tem muita roça, muita coisa assim, acaba um ajudando o outro. É, né? que Lá em São tipo, Paulo tem não a prefeitura consegue suprir a necessidade, né? Então, lá em São Paulo já não tem condições, Cidade né? pequena, igual aqui mesmo, as pessoas, a assistência social consegue atender. E cidade grande não consegue. Não dá conta. Pra você conseguir um remédio numa Isso. cidade grande, de graça, Não, é difícil, cara. uma consulta, né? Uma Você tem que ficar consulta. dias. Tem gente que morre na fila, né? Esperando o dia de Então- ser atendido. Nem consegue passar às vezes pedir o exame, né? Porque a pessoa passa no médico, o médico pede o exame e até o retorno já não retorna. Eu fico pensando, Triste. Mas... muitas das vezes, por que as pessoas não mudam de lugar, né? Tipo, Então, de tentar. Igual tá numa vida assim, fala, não, vou pra chega um uma hora lugar. que cansa, vou tentar para ir para outro lugar, né? O medo da mudança. Eu acredito que o ser humano, ele tem medo de mudar. Ele sabe, porque ele não sabe o que vai acontecer além daquilo que ele já vive. Então o medo da mudança faz a pessoa travar, parar e não faz talvez nem prosperar, ou nem sentir outros momentos, outros lugares igual. Se eu tivesse medo da mudança, estava em São Paulo, a pandemia lá foi chata, aconteceu muita coisa boa e muita coisa ruim para um monte de gente. Boa que eu digo que muitas pessoas também fizeram uma reviravolta na sua vida e se levantaram, estão se levantando. Outras faleceram, outras faliram, então teve mais... É o que eu tava conversando com a Cidivânia ontem, quer dizer. Tipo assim, as coisas ruins que acontecem na vida da gente, muitas das vezes é o que faz a gente, que motiva a gente fazer, como que fala, a gente viver o que a gente nasceu para viver. Às vezes a gente fica acomodado, tá ali numa zona de conforto e não procura... E o pior é que, assim, além de ficar só na zona de conforto, reclama, né? Ainda reclama. Aí não... Foi o que ela falou. Dá conta. Ela começou a viver depois que ela teve câncer. Então, às vezes tem que dar uma coisa ruim, às vezes fica pro bom, tá entendendo? Isso que eu quis dizer. pra você até ser grato, até pra você ser grato, porque às vezes, até relacionamento também, às vezes a pessoa assim, tem um relacionamento bom, mas como tá tudo ok, ele acha que lá fora tá melhor. Aí começa a querer... tem e aí essa... quando perde, aí que merda que eu fiz, né? eu era feliz e não sabia. Acontece muito isso em tudo. Às vezes o arrependimento, né? Então por isso que a gente tem que a gente se arrepende. Então por isso tem que pensar muito. Por isso que eu falo, quem pensa pouco erra muito. Você tem que pensar bastante para errar menos, tem que inverter. Porque se você pensa pouco, você erra. Então você tem que pensar mais para errar menos, né? Muitas das vezes você tem que ter um pouco de jogo de cintura no dia a dia, no cotidiano, para poder lidar com a situação, tipo nesse caso, né, da doença, das coisas que acontecem na nossa vida aí, e pensar bastante para poder, mesmo sendo ruim as coisas, ela tá te mandando alguma coisa, alguma mensagem. Mesmo por mais difícil que seja, e é essa que é a sacada. É tipo assim, aquela necessidade faz você viver o seu propósito. Tipo assim, é igual a Tatiane também, que eu gravei o podcast com ela, a da ONG. Através do câncer que a irmã dela faleceu com câncer, né? E através disso, ela nasceu o propósito de construir a ONG e ajudar outras pessoas com câncer, dar o suporte. Então ela viu a necessidade, que a carência das pessoas, né, que sofrem com câncer, e hoje ela conseguiu, né, se realizar assim, com a ajuda de todo mundo que apoiou ela. A ONG tá ali e daqui uns dias vai ser inaugurada, já tá funcionando, entendeu? E a gente não entende, às vezes, né, algum propósito, né? Você fala assim, pô, tal pessoa veio a falecer, por que ela? Por quê? Porque, ó, a repercussão. Deus usa, cara. Deus faz algumas coisas. Deus não é que faz. Acredito que Deus permite algumas coisas para que outras possam vir de forma melhor. Então, Ele permite algumas para que a gente possa, quem tá acordado ainda, né, tenha um despertar. Tem que ter um despertar. Essa pandemia me despertou. Eu falei, vou ficar aqui, uma loucura... Eu preciso... Não quero mais, cara. Pois é, foi igual meu casamento. Eu já tava procurando. Só porque, sabe quando você fica meio cego, não sabe o que fazer?
eu vejo muitas pessoas assim, não descobriu o seu propósito, não sabe, não descobriu o que você gosta de fazer, Então, o que realmente você nasceu para fazer. Então, antes de divorciar, eu tava mais ou menos assim. Tenta uma coisa, tenta outra coisa, tenta... a gente fica à deriva, né? Isso. Fica meio à deriva. Eu acredito que quanto mais a gente força, mais distante fica. Tudo, acredito em tudo. Acho que as coisas têm que ser... Eu gosto das coisas mais, quando a gente fala assim, que a gente coloca muito orgânica, né? Uhum. Eu gosto das coisas mais orgânicas, de forma não tão forçada, tão paga. Não, vou fazer tal coisa. E eu gosto das coisas mais de forma mais calma, porque eu acho que a gente vai absorvendo o caminho. Você fala, tipo, encontrando seu caminho. Exatamente, porque você vai conhecendo o caminho que você está andando. Eu acho que não deve apostar com tudo num caminho só, numa direção só. Exatamente. Porque quando você não sabe do caminho, igual quando você não sabe do endereço, você vai ter que ir ali. É igual, eu gosto de dar o exemplo de você entrar num labirinto com os olhos vendados. Então você vai batendo ali, volta, até você sair do outro lado lá, dá trabalho. Mas, assim, acredito que, igual eu falo, igual eu quis colocar aqui agora, acredito que a gente tem no percurso, quando você passa correndo num percurso que você não conhece, não é mais fácil você tropeçar? Uhum. Então, igual, eu não conheço a rua aí, aí eu vou acelerar, cheio de buraco. Tem que ir devagar. Eu vou devagar. Não, é isso aí. Por isso que muitas pessoas quebram, igual vai abrir um negócio e aposta tudo de uma vez. Então a pessoa ânsia a necessidade de querer crescer. Às vezes, eu gosto das coisas mais orgânicas. Isso de montar negócio, que é uma das coisas mais que é complicado. É igual eu falo, assim, antes de... que às vezes você acha que um negócio vai dar certo, e aí muitas das vezes a maioria das pessoas, assim, principalmente quando já tem um emprego e tal, tá com o nome limpo e tal, aí pega um dinheiro. Ou então até investe o dinheiro que você tinha. Já tinha, tem uma rescisão, algo isso, assim. Né? Em vez de você investir os pouquinhos tentando, não. Coloca tudo uma vez. Aí não dá certo, você perdeu tudo. Aí seca. Então é igual você tá falando, tem que ir devagarzinho. Tem tudo. E a maioria das pessoas, né, quebra pelo menos uma vez desse jeito. Uma pessoa que vai empreender, né? Igual no meu caso, eu tenho já 44 anos, então já tive muita aventura. Em São Paulo, eu já montei coisa, então já quebrei também. Quebrei por mim e agora me desestabilizei por causa da pandemia. Então a culpa já não é minha, né? Já foi algo que aconteceu natural. Na primeira vez foi erro meu. Erro de administração, de não saber realmente administrar. E ter essa aí, qualquer coisa que pega, às vezes você quer investir, ou quando sobra você gasta em lugar que não é para gastar, e acaba fazendo, ou quando tá dando muito certo também, você esbanja de forma errada, você não tem um direcionamento do seu dinheiro, do seu capital, né? Então isso me fez quebrar. Assim, acho que todo mundo já quebrou, né? Já, acho que... Então, mas o problema das pessoas... Quem empreendeu quer, quem já empreendeu, quem gosta de empreender não tem como ter sucesso... Porque você empolga. Só se tiver muito capital, alguém que banca. A mentalidade de novato é... Tipo assim, às vezes a pessoa pensa, o banco começou a abrir crédito, ele pensa que é dinheiro, né? Já compra um carrão. Então, assim, é uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu tenho que primeiro fazer 200 virar 400, para depois jogar 20 mil para virar 40. Porque se eu não tenho certeza que 200... Se eu não fiz 200 virar 400... Se eu jogar 20 mil, vai dar errado. É igual a gente fala que assim, tem uma música que diz, se a gente é fiel no pouco, Deus acrescenta mais. Se você souber ser fiel no pouco, com certeza você vai ser fiel no grande. Então, isso também é atitudes, né? Se você é uma pessoa boa, tem que saber como você lidar com funcionário, com cliente. Com um funcionário, porque se você tiver 100, se você não consegue lidar com o seu estabelecimento com 2 funcionários... Não, é uma coisa que eu acho mais difícil, porque você pode ver que, como você me conhece, eu sou o cara sozinho, né? Sozinho. Porque essa parte de empresa que eu acho mais difícil é lidar com pessoas. Porque se você tem um capital bom para investir tipo 2, 3 meses numa pessoa, até que compensa se arriscar. Mas você não quer que a pessoa trabalhe de graça para você, até aquela pessoa aprender. E outra que, quando você tem um time de funcionário, você tem que
saber lidar demais para aquele time te dar um retorno. É que muitas pessoas gostam de ser chefe, não gostam de ser líder. E tem uma diferença de chefe e líder. Então, quando você começa a saber o que você quer, você ser líder, você vai na frente, cara. Uhum. Chefe senta e manda, líder tá na frente e faz. E quem tá vindo vem com você. Então você tem que puxar a corda. Eu tenho um espírito de liderança, de líder. Eu gosto de ser líder, eu não gosto de ficar mandando. Eu gosto que as pessoas vejam meu serviço, vejam minha atitude, vejam como eu faço, para elas ir pegando o meu jeito, porque se eu ficar mandando ela fazer do meu jeito, com certeza ela não vai fazer do meu jeito nunca, porque ela tem o jeito dela. Por isso que você tem que... Eu mesmo não gosto de mandar. Eu sou igual a você. Mas para você encontrar uma pessoa que faça assim de boa, procura aprender ali... Aí você tem que, antes de tudo... Você arrisca um mês, você não precisa de um mês nem para analisar perfil. Você não precisa nem de um mês para analisar o perfil de uma pessoa, se vai estar na sua trajetória ou não. Porque na hora que você começa, você dá, por exemplo, na primeira semana, nos 3 primeiros dias, você percebe que a pessoa não tem perfil para aquilo. Que ela não seja um incompetente. Você tem que entender. Se uma empresa é muito grande, igual eu falo, quando a empresa é muito grande, muitas das vezes você consegue, aquela pessoa às vezes não serve para aquele setor, mas para outra ela funciona e funciona bem. Uhum. Para quem é pequeno não dá conta, né? Você só tem aquilo, vai ter que fazer aquilo. Se você vê que ela tá ali por necessidade, não é por prazer, porque você tem que ter um pouco de gosto do que tá fazendo, porque não adianta eu colocar eu na cozinha, irmão. Vai dar ruim. Vai dar ruim, eu não sei fazer nada na cozinha. Então, quer dizer, não vai falar assim, vamos trabalhar de cozinheiro comigo. Cara, o tempo que eu vou demorar para aprender a ser um cozinheiro, ele já colocou um só e um mês aprendeu bem mais que eu. Eu vou demorar 2 anos para ser um médio cozinheiro. E às vezes alguém que tem o gosto, e 1 semana vai ser um bom cozinheiro. Então, aí que você que já tá na liderança, você já analisa o perfil. Não, pois é. Igual a minha dificuldade, assim, que eu até desisti, é porque na minha área, a pessoa, dificilmente você vai encontrar uma pessoa boa. Sim. Tipo assim, igual design. O problema de design é que a pessoa não é só saber as ferramentas do programa. A pessoa tem que ter uma criatividade boa. Tem que saber. Na verdade, você tem que... Igual você que é uma logomarca. Então, você tem uma coisa na sua mente, entendeu? Você tem uma imagem na sua mente e às vezes você consegue me passar ela, né? O que mais ou menos você quer. Mas tem muitos clientes que nem eles sabem o que eles querem. Eu sou um desses. Então, é bem complicado você ter que adivinhar o pensamento das pessoas. Exatamente. Esse é um psicólogo também, né? É muito difícil. Então, às vezes eu faço uma entrevista e tal, consigo, né? Captar a mensagem. Mas muitas das vezes o cliente ele não consegue nem... Não consegue. Aí às vezes a gente demora um dia, 2 dias num design, então. E aí o cliente... E assim, as pessoas, igual um funcionário, não vai. Ele não vai querer estudar, não vai querer esforçar, não vai querer... Porque tem muito isso. Igual tem meu primo mesmo, eu falei pra ele esses dias. Velho, pelo tempo que você mexe com design, já era pra você ter uma carteira de cliente grande. Mas o que eu percebi? O cara é top, né? É bom, mas em alguma coisa. Ele é bom nas ferramentas de programa. Nas criatividades também ele não é ruim. Só não barra eu. Mas mas o problema dele é a conexão com o cliente. Por isso que eu falo, numa grande empresa você consegue mudar isso e funcionar. Às vezes, para você pegar um e achar um completo é quase impossível. A não ser que você tenha a paciência real de ver um feeling ali naquela sua... Porque a gente tem que pegar, eu acredito assim, a gente tem que pegar aquilo que supre, porque a gente tem falha, porque a gente não é perfeito em tudo. Uhum. Então, por exemplo, gosto de mexer com o carro, então eu gosto da parte externa do carro. A parte interna eu tenho falha, eu sei fazer, mas não sou... Na parte interna. Na parte interna de um carro, fazer lá em São Paulo a gente fazia hidratação, higienização, uma limpeza, uma impermeabilização de banco, né? Aproveitando, você já fala aí que você... Eu faço serviço de estética automotiva, aproveitando a deixa, né? Uhum. Faço serviço de estética automotiva. Inicialmente, agora estou fazendo na minha casa.
para quem tiver interesse. Vou até pausar aqui na marca dele aqui. Pode ir falando na hora que tiver. E eu inicialmente agora estou fazendo, como eu disse, por causa da pandemia, né? A gente difícil, estou recomeçando minha vida, estou recomeçando aqui em Padre Bernardo. Conto com a ajuda de quem estiver assistindo, se quiser fazer um aí, ó, Finotrato Perfect Shine. Quem quiser, tiver interesse de fazer algum serviço de estética automotiva, é um serviço um pouco mais diferenciado. Aí no caso é polimento. A gente faz polimento, vitrificação. Vitrificação, explica aí o que é vitrificação. A vitrificação de pintura, ela é como se fosse um vidro líquido que a gente aplica sobre a pintura do carro. Então, o que acontece? O carro é cheio de porinhos, né? Uhum. A cera que a gente usa aqui, a cera tradicional que todo mundo usa, é a cera de carnaúba. A cera de carnaúba, ela é pastosa, né? Ela é pastosa. Entendeu? Você já olhou pra não mexer na mesa, não. Turma, o negócio tá tenso, mas tá bom. Então, a cera de carnaúba, ela é pastosa. Quanto mais fina for a solução que a gente vai passar na peça do carro, mais líquida, mais ela consegue penetrar no poro e consegue preencher aquilo. Então fica difícil para sujeira penetrar, dando mais tempo de brilho e proteção. Aí a vitrificação. Então tem a cera, tem o selante, que é líquido, e a vitrificação. São três coisas, né, que a carnaúba, que é a mais convencional. Aí tem o selante sintético, que já é uma evolução. E tem a vitrificação, evita arranhados. Não, por ele ter uma textura depois que seca, ele fica com uma textura parecendo um sobre-verniz, que a gente chama. Ele tem uma proteção que a gente chama de 9H. Para quem não sabe, é igual o lápis. Lembra? É a B que fala aquele lápis mais que você aperta assim, ele fica... Lembra do lápis lápis de escrever? Não tem o 9B, que é mais fácil que ser um K1 você sente, e o 9H, que é aquele da lapiseira, que é bem fininho, duro pra caramba, né? Então, mais ou menos a textura que fica sobre, a gente chama de 9H, 5H, é mais ou menos a textura que fica naquela rigidez, em cima do verniz. Então, com certeza, ela tem uma proteção maior. Pedrinha, risquinho de galho de árvore, coisinha mais superficial assim. E por ele ser uma proteção com maior durabilidade, tá até fezes de pássaro você aguenta ter um tempo maior para poder retirar. Não que você vai deixar lá, não é uma blindagem na pintura, né? É uma proteção um pouco melhor. Então, ela tem essa durabilidade. Então, a água escorre. Então, e quanto custa um serviço desse, mais ou menos? Varia, menos hoje... Tipo de uma caminhonete. Então, hoje, eu acredito que, assim, uma caminhonete, a gente tem que olhar todo o contexto da caminhonete, né? Não é só aplicar o produto. Tá. Então, depende... uma caminhonete zero hoje é um serviço muito caro, a gente analisar pelo perfil, mas, assim, a média hoje é de R$ 1.500, cara, para fazer uma vitrificação de pintura numa caminhonete nova, de 1.200 a R$ 1.500. E dura quanto tempo, mais ou menos? 5 anos. 5 anos. Não é caro, não. Não, porque uma caminhonete, hoje ela custa 200 mil, 300 mil. Seja um carro de 100 mil, cara. Pois é, um carro de 100 mil, que acredito que vai ser mais barato. 20, não importa. Importa o carinho que você tem. Se você tiver o carinho que você tem pela estima, Não, é igual você falou aí agora. O que manda é o seu zelo, né? Porque às vezes... Você gosta do carro. Eu creio que eu faço em carro. Essa vitrificação evita queimar o sol. Esse monte de queimadura, né, que tem aqui. Esse vidro líquido aí foi feito no Japão justamente por causa do gelo, que lá o gelo queima, né? Lá não, em qualquer lugar o gelo queima, né? Então foi a mesma... Então trouxeram para cá com a ideia do calor, né? Então ele pega... Tem a proteção UV. Eu acho... Fazer igual... Não, porque a pessoa compra um celular, a primeira coisa que ela faz é colocar capinha e película. No carro, não. Já veio novo, o cara passa uma cera. A vitrificação hoje é algo para proteger mesmo. Proteger e te dá maior durabilidade, para você não desgastar seu verniz. O risco que ia desbastar seu verniz não vai desbastar, vai ficar no vitrificador, vai desbastar o vitrificador. Porra, olha o lucro que você vai ter, o tempo de vida útil que tem. Uma pintura original, ela tem a média ela tem a vida útil de 3 polimentos, cara. Não é para ficar polindo sempre o carro. Então você vai explicar isso, que um micron de uma pintura... Porque o polimento, ele tira um pouco do verniz. Tira o verniz, vai tirando, então... E aí, se você fazer a vitrificação e depois precisar polir, ele vai pegar o vitrificador. Não vai pegar o verniz. Não, o verniz vai ficar...
Eu fazer igual a mulher. Eu acho barato que você compra uma caixa de cerveja por R$ 37 e toma ela em 1 hora. Não, e se você analisar que eu falo assim, é um bem durável, né? Uhum. Agora você compra, às vezes, você vai gastar, às vezes, um valor no combustível do carro. Não é um bem durável. Se você analisar um Pelé, você vai comprar a gasolina, igual eu falei, pô, vai comprar uma fritadeira, é R$ 100, vamos se dizer assim. Ela fala, tá caro. Eu falei, cara, a gasolina que você coloca 100 roda uma semana? Não é bem durável. Não, se não é um bem durável, né? Uhum. Então, quer dizer, não tem condição. A gente tem que ver o que é durável. Pô, isso aqui tem um preço, mas vai durar. Pô, se durar... Só a valorização que deixa no carro, né? Não, e valoriza muito o carro e você tem uma proteção aqui, né, do veículo, né? Você, porra... E eu trouxe os produtos também, quem quiser depois eu deixar o Aí você vende os produtos também, né? Eu vendo os produtinhos que eu trouxe, assim, eu fui atrás dos produtos, tentei reformular de uma forma mais para a cidade, que aqui o pessoal tem muito hábito de lavar o carro com detergente, que não é bom, né? O detergente é um desengordurante, o pessoal não tem vai passar uma cera, a cera é uma gordura, lavou com detergente, tira fora, tem que lavar com shampoo automotivo. Silicone com proteção UV, que é o sol, aqui é bruto. Você tem esse dia aqui, você até me mostrou na motinha que tinha ali, revitalizador de plástico que queima, fica tudo esbranquiçado. Tava branco, você passou, o bicho ficou pretinho, não ficou aquela gordura também, não. Nem. Então ele tem essa proteçãozinha, tem esse tipo de coisa que tem que fazer na manutenção, né? Né? Então, trouxe hidratante de couro, tem bastante coisa. Então, eu vou deixar aqui embaixo no link para acessar os produtos dele e o telefone, caso vocês quiserem. Vocês de Padre Bernardo, né? Quiser região. Tirar dúvida também de alguma coisa. Às vezes tem alguma dúvida na pintura do carro, alguma coisa, a gente tenta. E você que é de Brasília, tem o nosso amigo Oséias, que eu coloquei a logomarca dele aqui, mas esqueci de ajeitar. Garagem 96. Isso mesmo. Vai aparecer aqui, vou esperar aqui. Essa é o Finotrato, que é de Padre Bernardo, vou deixar o link aqui. E tem Garagem 96, vou deixar o link aqui também para vocês acessar, quem quiser fazer esses mesmos serviços que ele faz em Brasília, beleza? E aqui, então agora, vou desse assunto que eu faço, quem quiser pode ligar lá que a gente vai conversar, bater um papo em qualquer tipo de... Agora eu vou falar da gratificação. Eu fiz um carro essa semana aqui de Padre Bernardo, de um rapaz, e eu cobrei o preço da região, né? Ele falou para fazer o interno do carro dele, para limpar só, fazer a limpeza interna. E eu falei para ele, eu tô sem os maquinários, eu gosto de limpar a vapor, eu tô recomeçando de novo, aconteceu as coisas com a pandemia, fiquei um ano parado, infelizmente acabei descapitalizando, tô tentando me reestruturar de novo, as coisas não tá fácil e tal, tô sem maquinário, mas eu vou tentar fazer seu carro de uma forma... Vou tentar fazer o que dá para fazer em cima do que eu tenho para fazer. Mas eu não queria te deixar esperançoso, né? Porque na parte externa eu trouxe coisas, eu garanto, mas na parte interna, igual eu disse, eu já não tenho essa... Então de externa você tá... Agora interna que é mais... É um pouco mais detalhado. Tanto é que na minha estética, eu tinha uma menina que trabalhava para fazer isso para mim. Quem fazia a parte interna era uma menina. Acho que mulher é mais delicada para pegar cantinho, pegar as coisas. Sempre o homem é mais bruto para algumas coisas. A mulher tem mais um feeling para limpeza, assim, para limpeza mais detalhada, que é o meu padrão era de limpeza detalhada, né? Então mulher tem esse feeling. Na parte interna, a mulher consegue deixar com excelência um vidro bem limpo, sabe? Um estofado bem ajeitado. Eu gostava. Então eu achei bacana. Então, por isso que eu falo, às vezes tem segmentos numa área, até na área estética, que você fala, pô, já pensou, né? Enfim. E às vezes tem homem que não faz o que ela fazia. Enfim. Mas agora aqui eu falei, pô, eu tô sem é igual coisas. Eu, alguns tipos de design eu gosto mais de fazer. Tem outros tipos de design que eu já não sou muito fã, igual de rede social, eu já não gosto. Agora, criação de logo, é o feeling. Eu gosto. É isso mesmo. Criação de marca. Não adianta pra gente. Tanto que as marcas que aparecem aqui, tudo é eu que faço. Tudo bem feito. Por isso que eu falo assim, não é questão de
diz que a gente quer saber tudo, eu sou bom em tudo. Não, a gente tem limitação também. A gente é ser humano. Às vezes você até sabe fazer, mas você não... Não, é que eu falo, eu sei fazer. Aí eu falei pra ele, eu vou fazer, fiz o... Aí eu fui entregar o carro. Aí ele falou, quanto que é? Eu falei, não, eu vou fazer, eu cobrar o preço daqui da cidade. Você gostou? Não, gostei. Eu falei, vou cobrar o preço daqui, que é o valor X. Não, né? Aí ele falou, não, vou te dar mais. Pegou e me deu. É aquilo que eu falei pra você da gratificação da caixinha. Que aqui você vai no estabelecimento, a caixinha é o termômetro do seu comércio. Se você não tem caixinha, você não tem uma caixinha de financeiro mesmo, que é a caixinha normal, que o pessoal dá uma gorjetinha lá, ou a caixinha de sugestão. Porque se você não tiver, você montar algo aqui, montar dentro da sua empresa, que você quer empreender, e você não quiser montar algo, sem saber o que o seu cliente quer, não. Mas é desse tipo de cliente que a gente tem que ter. Porque valorizou o serviço e ainda deu uma porque é aquele cliente que ele quer uma coisa bem feita. Ele não quer saber o preço, né? Ele quer um trabalho bem feito. Pessoa que, Agora aquele cara que já vem perguntando preço, ele não quer qualidade. Foi aquela que eu falei uma vez, né? Falei assim, tem pessoas que procuram preço, não importa a qualidade, e tem outros que procuram a qualidade, não importa o preço. A pessoa quer saber do serviço bem feito, de sair com satisfação. Então, quando uma pessoa dá uma gratificação a mais daquilo que você cobra, porra, você fala, porra, eu sem os maquinários, satisfiz, né? E uma pessoa que pelo meu ver, é uma pessoa enjoada, uma pessoa que gosta da coisa bem, pelo aspecto, gosta de coisa boa. Pelo aspecto do carro dele bem montado, bem bonito, então acredito que era uma pessoa. Então, quer dizer, pô, você fala assim, pô, imagine com os maquinários, né? O que pode ser feito? Mas é isso aí. Igual... se você tem um funcionário que ele está, né, dedicando, procurando aprender, procurando fazer bem feito, você tem que incentivar. Tem que pagar mais por isso. Tem que dar uma força. Dar um agrado a mais. Um agrado para funcionário. Porque senão ele começa ali, aí vê que... Fica sempre no mesmo. Tipo assim, ele vê que não está compensando o esforço que ele está fazendo. Fica sempre no mesmo. E acaba desmotivando. É igual o pessoal da esquerda, que é o pessoal lá de Cuba, né? Sim. Tipo assim, não adianta ele esforçar, porque ele vai ganhar a mesma coisa de todo mundo. A cultura social deles lá, né? E acaba ficando, mesmo que a pessoa tenha vontade de crescer, como tem um teto ali, ele não vai procurar crescer, porque não vai adiantar o esforço dele. Funcionar. Então, cada um... Então, eu acredito que quando você tem um bom funcionário dentro da sua empresa, tem que ser valorizado. Se você poder pagar um curso, por mais que você fale assim, vou pagar um curso para a pessoa, igual eu fiz, e a pessoa pode me abandonar aqui, não tem problema, a minha parte eu fiz. Quem pensa assim de não poder, porque ele vai somar. Se ele não somar ali, ele vai somar em outro lugar, mas é importante você tá fazendo uma pessoa que vai somar. O que não pode é você ficar mesquinho, achando que não, eu vou fazer isso não vou fazer não, e você não cresce, você não deixa outra pessoa crescer e não tem prosperidade, porque se você não faz outra pessoa crescer, você não prospera também. Não, é tipo assim, eu falando tipo assim de novo. Eu acho que tudo você tem que entregar algo de valor para receber em troca. E o segredo de você ter bastante cliente é sempre você entregar mais do que foi prometido. Exatamente. Porque o cliente nunca vai esquecer. Então, você prometeu alguma coisa, entrega mais um pouco. Um bom atendimento, eu acho que é o primórdio de um comércio. Aqui tive algumas decepções, logo que cheguei, algumas alegrias. Agora você começa a entender a dinâmica da cidade, né? No começo também a pandemia, tá tudo meio assim, não dava. Porque foi melhorar depois de, depois de junho, hein? Então. Do ano passado. Exatamente. Porque até fechou, acho que abril de novo os comércios. Ano passado, eu cheguei aqui nessa época, em fevereiro. Então, começando a melhorar, na hora que você chegou, mandou fechar de novo. Depois fechou tudo de novo. Aí foi outra queda pra caramba. Eu mesmo fui sair das dívidas, assim, pra deixar tudo ok. Foi em novembro, mais ou menos. Então, aí porque acumula. Acumula, e a gente tá todo mundo meio assim. Então, como que eu vou fazer? Então, as pessoas têm que procurar uma saída, uma ideia, procurar informação, procurar curso, né? E o atendimento, tá difícil de arrumar cliente. Sabe que é competitivo o mercado.
É igual o meu primo tava falando. Né? Porque a pessoa não tem que ter um... As pessoas, se entregar o básico, ele cresce. Negócio que as pessoas não entregam nem o básico. Ela acha... Ou tem coisa difícil, né? Que às vezes eu percebi que às vezes tem pessoas que atendem bem e tem pessoas que parece que você tá lá, a pessoa, é um estorvo, o cliente vira um estorvo dentro da sua loja. Por estar dentro da sua loja, está querendo alguma coisa. Vamos tentar satisfazer. Tem cliente que é caroço? Tem. Então você tenta servir e não tenta, mas se não tem como. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Igual eu falo, o cliente sempre manda? Não. O cliente tem sempre razão? Não. Depois da minha razão. Eu que sou o dono da empresa. Eu que sou o dono da minha loja. O cliente tem razão depois da minha. Então eu vou fazer porque tem direito e deveres para os dois. Tanto para o cliente quanto para o dono do estabelecimento. Se eu estou cumprindo as minhas regras, as regras têm que ser feitas, o cliente também tem que entender as regras têm que ser dele. Ele não pode obrigar eu a fazer aquilo que não é do meu ofício. Eu não posso chegar aqui, eu não gostei, faz outro, não gostei, faz outro, não gostei da... Tem que ter... Então deixa aí que eu não vou te agradar, cara. Não, tem que ter ética. É igual um cara, pouco tempo, pediu para mim fazer uma logo. Eu lembro que eu cobrei um pouco abaixo do preço. E aí, ele falou assim, não, mas eu tô precisando de fazer mais uns 4 posts pra rede social pra me divulgar. Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, você tá começando e tal, eu vou te dar esses 4 posts. Mas aí, moço, eu fui fazer na arte dele, ele, é igual eu tô falando, ele não sabia nem o que ele queria. E eu fui fazendo, não tá bom, fui fazendo. Falei, não, é o seguinte, agora... É melhor eu perder o valor que eu cobrei de você do que eu gastar mais tempo com você. Porque eu tô... Porque... Tenho só você aqui, né? Porque, tipo assim, se eu gastar mais meia hora... Não, qualquer minuto que eu gastar com você, já... pra mim, já não, eu prefiro perder o valor que eu cobrei de você da logo. Aí, tipo assim, aí ele pegou e concordou com uma daquelas que eu tinha feito. Mas se você não parar, querer fazer tudo que o cliente pede, aí não dá também, né? Complicado. A princípio, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que foi tentar arrumar serviço aqui na cidade. Emprego, no caso. Eu coloco serviço porque a gente fala serviço porque ninguém vai dar um serviço porque emprego é quando a gente quer. Eu sabia que emprego quando você vai... Serviço é qualquer serviço. Tá. No caso, serviço para pegar... serviço, gente. Serviço não é o definitivo. Ela pode se tornar, né? Emprego já é algo mais formal, né? Emprego é você trabalhar fichado, né? Ser empregado. Eu não sou... Aí, no caso, você procurou serviço, foi... Tá precisando de alguma coisa? Então, uma das notícias que eu tive aqui lá que eu cheguei, as pessoas nem perguntam nada de você, não quer saber de você, você vem de fora, você é um estrangeiro. Parece que, né? Até aí tudo bem, eu até entendo também. Algumas pessoas conversam, pô, que bacana, né? Você não vai fazer tal coisa ali e tal. E eu vi a dificuldade que é. A pessoa tem medo de colocar alguém, eu acredito, tá? O que eu acredito, não é que não, tá? Que a pessoa tem medo, às vezes, para colocar alguém que tá achando que essa pessoa tá vindo para tomar o seu espaço, sabe? É uma coisa que eu entendi, mas aqui se você não tiver indicação, você não entra em lugar nenhum, não. Algumas pessoas falam, pô, mas como eu vou ter indicação? Cheguei aqui na cidade, eu não conheço ninguém. Quem que vai me indicar? Eu tô vindo aqui para me apresentar. Precisa de algum serviço para eu poder estar fazendo no supermercado, posto de gasolina. As pessoas não sabiam, não querem nem saber do seu potencial. E às vezes perde. Por isso que eu dou quando eu dei muita oportunidade para uma mulher ficar muito nervosa, porque às vezes para chegar a gente, ela fala, não, o que sabe fazer? Às vezes o cara sabia mexer numa internet, que era, fez uma programação no YouTube, numa coisa, eu falei, nossa, que legal, se eu tivesse condições eu ficaria com, né? Não, ajudei a pessoa naquele dia. Não era, tá preocupada tem muito disso em São Paulo, serviço, né? Tem um servicinho aí. Pra quê? Porque você tá parado, você quer fazer alguma coisa. E às vezes naquele momento, a pessoa quer te dar um serviço que ninguém quer fazer. Se for para descarregar um caminhão de cimento, eu não dou conta. Né? Então, isso é um serviço que é difícil para a pessoa que não mais alguma coisa mais simples. Você fala, pô, o que sabe fazer? Não, dá alguma atividade para mim, se eu consigo fazer de uma forma... Eu vou tentar fazer bem. Mas não, e você não tá lá pedindo um salário, né? Não, era um serviço. Eu ficava uma semana, ficava, sei lá, algo para mim poder me ocupar. Foi aí que entrou, né? Isso aí não foi só aqui, não. Foi quando eu cheguei no interior também, que antes de sair de São Paulo, eu fui pro interior de São Paulo, lá onde eu falei.
Lá foi a mesma coisa, a pessoa do interior, essas pessoas ficam com medo de te dar algum tipo de atividade, com medo que você vai estar tentando... Pode ser cultural? Pode, não sei, eu nunca pensei dessa forma, mas eu acredito que seja disso. Da pessoa ter medo de ceder um espaço com medo de você... E primeiro, vai entrar aqui, eu não conheço, também tem essa visão, né? Eu não conheço a pessoa, vou entrar aqui, vai mexer nas minhas coisas, sei lá. Eu nunca tive essa preocupação, Você sempre foi... Porque as pessoas que vêm de fora trazem informação. Tipo, ela tem uma história ali, né? Pô, que, então né? quer dizer, eu tô aqui conversando com você, às vezes eu tenho pouco tempo daqui, você falou, pô, cara, porque traz informação, é uma pessoa diferente. E as pessoas têm medo de ter limitado de ter informação de fora. Mas é porque eu acho que as pessoas não... Eu mesmo identifico o cara que é meio papudo, assim... o cara que não tá falando a verdade. Sim. Dá pra você perceber. Só porque muitas pessoas acreditam que ele não tem muito... Ele é muito desconfiado. Igual eu tava... eu fiz uma placa para um pessoal e ele dormia na oficina dele todo dia com medo de roubar. Então ele nem tinha vida. Quer dizer, acho que dorme até hoje, né? Não tem vida. Então dormia no quartinho lá mais a mulher, todo dia sai da casa dele para dormir na oficina. Então é uma insegurança muito grande. Então eu acredito que tem muitas pessoas que têm esse medo. Quando eu falei o medo de achar que uma pessoa pode vir, até entendo. Aí foi quando deu a ideia. Eu falei assim, vou trazer uns produtos. Eu vi todo mundo lavando os carros diferentes, que eu falei, vou ter que empreender. Tem que fazer. Mas é bom isso aí, porque você renova. Sim. As coisas ruins. Bom pra você melhorar. Porque eu vim procurar, eu falei, pô, essa pessoa não tem nem... Porque, pô, São Paulo, pô, que você não... Né? Você imagina, já se alguém de fora lá, sei lá, chega, só se não tem mesmo, não tem. Eu acredito que as pessoas, se for pra dar credibilidade, vai dar credibilidade pra quem é da cidade, não vai dar pra pessoa de fora também. Mas eu não sei se as pessoas não tinham curiosidade de falar, pô, será que não traz... Mas na minha opinião, no meu caso, até aconselho, você tem que dar oportunidade para quem tem vontade de fazer. Lógico. O pessoal tá... Não para quem só porque é amigo ou porque... Porque como a gente tem esse filho, a pessoa que você vai entregar currículo, pô, sua vida inteira você empreendeu. Trabalhei em alguns lugares fechados, mas foi muito pouco, que aqui não vai ter o que eu trabalhei. Então, aí você coloca para a pessoa... Você vai falar assim, traz um currículo, vai trazer meu currículo aqui, não vai funcionar, não tem nada a ver, eu tô precisando de um serviço, tô precisando de um emprego, não quero tirar a vaga de ninguém, eu preciso fazer alguma coisa, se funcionar, e eu gostar, e você, beleza, mas se não funcionar, porque eu sei que tá difícil para todo mundo, e no começo da pandemia também, tava sem serviço também, eu até entendo também, né, mas é o curioso, mas no começo eu senti um pouco de patadinha assim, sabe? O pessoal dá umas patadinhas, eu falei, mas eu pensei que era cultural, mas agora parece que tá melhor, o pessoal tá mais animado, tô ficando mais próximo, então comecei a falar, porque assim, você não conhece ninguém, você não sabe, né, como que eu vou oferecer meu serviço, como que eu vou chegar pra alguém e falar assim, eu faço polimento, e falar, beleza, joia, mas eu levo pra tal pessoa ali, cara, o cara tá aqui da cidade, então é algo que você tem que ser bem pensado, né? E também ninguém conhecia meu serviço, não me conhece. Então é difícil empreender. Todo o começo difícil. É meio difícil, cara. Então a pessoa, você não monta um negócio, você não monta. Como que fosse fácil. Igual eu falei pra você, como é fácil? Eu vou abrir uma porta e não é assim. Não, todo começo é complicado demais, moço. Tá doido? Fazendo serviço em casa e tá, graças a Deus. E uma das coisas que eu acho, assim, que você tem que ter mais, saber, para você conseguir ser bem sucedido, tanto em conseguir um emprego bom, conseguir ter resultado na sua empresa, ou até iniciar um negócio, é você entender de pessoas. Exatamente. Porque tudo envolve pessoas. E você tem que saber lidar com elas para, igual eu falei, para, assim, tipo, virar uma rede de indicações. Exatamente. Porque você entrega mais do que foi oferecido para você, para o cliente. Aquele cliente vai lá e indica para outras pessoas. Sim. Aí você consegue resolver o problema daquele cara também. E aí vai virando uma rede. E você tem que sempre conseguir resolver o problema. Independente que precisa de
de outras pessoas, outras empresas, igual eu mesmo. Às vezes o cliente quer uma fachada de loja, mas eu só faço design e no máximo que eu faço... Não, aqui na verdade eu faço só o design. O resto, tudo terceirizo, mas eu entrego o resultado pronto. Então o cliente só falou comigo e ele está com o serviço pronto lá. Então eu, através dos meus fornecedores, eu consigo imprimir a lona, consigo o pessoal para montar e tipo, ele só falou comigo. Então você tem que tentar resolver o problema se eu falo assim, não, eu só faço design, aí ele já vai em outro que consegue resolver tudo. Então as pessoas, elas querem uma facilidade ali para resolver o problema dela, até para elas focar em outra coisa. Focar. E a gente vai trabalhando. Eu tô nessa lida aí, graças a Deus tá funcionando, não tá da forma. E a minha outra atividade, que é outra atividade assim, não de renda alta, mas que todo empreendedor tem que ter uma outra renda, que eu gosto de fazer aos uma fonte de renda que não toma tanto seu tempo. Exatamente, porque a gente que mexe com automotivo sabe que quando chove, até as pessoas sempre tem a época de baixa da sua empresa. Então nessa época de baixa eu sempre estudei, né? Sempre tentei estudar, que eu gosto de fazer o trade, que é investimento na Bolsa de Valores, de trader, que logo mais eu trazer novidade pra galera, vem aí falar com você também, que eu quero fazer o copy trade, que é uma pessoa que não sabe investir, mas para poder fazer seu dinheiro render. Então logo futuramente também eu vou trazer essa novidade pra galera aí. O copy trade a gente tava conversando aquele dia, que é o espelhamento da minha atividade na bolsa. É tipo assim, eu tenho um escritório de trade. Isso. E aí, você pega, faz o cadastro na corretora. Exatamente, você vai abrir a sua plataforma, vai entrar na corretora, pegar a plataforma, né, a mesma plataforma que eu uso. E tudo que eu fazer aqui... Tudo que eu faço vai sair no seu... Vai copiar, vai fazer no do cliente. Exatamente. Tudo que a mesa proprietária... Vamos colocar a mesa proprietária, que a mesa proprietária fizer, vai para a carteira do cliente também. Então, resumindo, só para o pessoal entender aqui. No caso, eu tenho uma corretora, né? Isso. E aí... Você está trabalhando lá, mas não mexe muito tempo. É mesmo. Imagine que aqui é o pessoal. Aí é um cliente, aqui é um cliente, aqui é um cliente, aqui é um cliente. Tudo que eu fazer aqui... Vai para os clientes. Vai. Tanto o lucro quanto a perda. Você pode ter acesso a sua plataforma é sua, mas o que é legal? Você começar a entender, se você começar a querer entrar nesse mundo, você poder fazer um curso de trade, então, você tipo depois assim, começar a operar também, e começar a operar em bolsas. Esse lucro você já pode comprar uma outra ação, começar a entrar nesse mundo de então, só para terminar, para ver se o pessoal entendeu. No caso, vamos repetir aqui, é muito complexo, porque senão o pessoal não vai entender. Eu sou dono da corretora. Isso, você que vai fazer as operações. Eu vou fazer as operações. As suas operações. E aí vocês fazem um cadastro. Isso, a gente vai se cadastrar na corretora, coloca vai baixar a plataforma, que tem uma plataforma para fazer o trade, que é a mesma que a sua. Vai baixar um aplicativo que chama Copy Trade. Aí vai para fazer o espelhamento. Isso. E aí, no caso, você vai colocar um dinheiro na sua conta, porque para ter o capital de giro da sua corretora, no caso, de risco, né? Isso, vai colocar dinheiro só porque eu que não tenho acesso ao seu dinheiro. Nenhum, eu não vou ter acesso então, nenhum. Só vou... Tudo que eu comprar aqui e vender vai ser repetido nos outros que estão logados, que fala, né? Isso. Estão tudo logado. Então, mesmo que você não entende de trade, você vai estar louco. Se você tiver logado, lucrando. Você vai estar lucrando. Se eu fizer R$200 no dia, se a mesa fizer, né? R$200 no dia, aí você também vai tirar os R$200. Só você também vai tirar os R$200. Se eu fizer 50, você também vai... Se eu fizer 100, se eu perder 30... Se eu ganhei, você também ganha. Se eu perdi, você também perde. Exatamente. Mas tem um risco de... Né, um risco retorno. Né? Mas aí você não precisa manjar muito, porque o estudo é grande. Uhum. O estudo é muito grande. Você já tem quantos anos que tá estudando? Estou estudando há 2 anos. 2 anos? 2 anos de estudo diário, cara. 2 anos a gente fala, de estudo aqui nem médico. E mesmo assim você acha que... Assim, ainda tem muita coisa para você aprender. Tem muito, é muito complexo.
área financeira é muito complexo, mas é algo que numa uma baixa, que a gente fala, o que é uma baixa? Numa época de chuva, Mas nesse não, copy aí trade... você não precisa se preocupar com nada, só de estar logado na hora. Se eu fazer um investimento aí na corretora de mais ou menos R$3.000, você acha que por semana dá para me tirar quanto? A gente vai tentar fazer a média de uns R$100 por dia. Na semana vai fazer uns 500, 600 R$500 por semana. Por semana. 500, e aí a metade vai ser da corretora. A metade vai para... A metade, no caso, vai para quem está operando, né? E a outra metade fica para você. Então eu vou ganhar sem fazer nada, só de ter o computador ligado lá. Logado. Eu vou ganhar em média R$250 a 300 por semana. A 300 por semana. Isso. Sem fazer nada, só para estar logado. Então você vai tirar 10% do seu lucro. E aí, se eu ver que semana. numa semana eu tô perdendo demais, se eu quiser sair fora. Você sai, você vê que não tá funcionando, você acha que a gente tá tendo que o risco e retorno tá pior, porque tem um risco e retorno, né? Então eu vou ganhar em média de R$1.000 por mês. Isso, investindo em média de 3 mil. Você vai ter 3 mil. Em 3 meses você vai tirar suas 3 mil. Pode ter mês que eu ganhe menos e pode ter mês que eu ganhe mais. Exatamente. A gente fala investimento. Investimento é a longo prazo. Não tem nada de você já tirar e ficar rico, mas assim. Então, se você souber, pegando esse dinheiro, você souber colocar ele em outro lugar, você pode comprar uma ação, colocar no Tesouro Direto, colocar em outros lugares. Eu vou falar um negócio pra você. Eu vou ser um dos primeiros a entrar nisso aí, viu? Não, é uma boa. Você vai curtir. Se a gente vai fazer assim que eu trouxer, a gente vai fazer uma parceria assim. Vem aqui de novo, a gente conversa. Aí quem tiver interesse, aí é outro contato, é outra coisa, né? Porque é outro segmento. Minha área mesmo é finotrato, é polimento. Minha área é polimento. Mas, assim, igual diz, a gente tem que fazer um mercado paralelo. Mas se tiver seu dinheiro rendendo lá, sem você fazer nada... Porque aquele dinheiro é um dinheiro que você fala assim, tá rendendo, então vamos colocar, porque assim, é um dinheiro a longo prazo, então, é pro futuro, né? Então, você capitalizar, você saber trabalhar, fazer de uma forma... Você pode estudar o trade, estudar também investimento, poder colocar em outras ações. Mas uma coisa que eu percebi, as pessoas não querem saber de estudar, né? As pessoas... Mas é mais o imediatismo que está atrapalhando o mundo, né? A pessoa, todo mundo quer tudo para onde, quer tudo rápido. Não tem, eu fico pensando, tem coisa tão simples, que as pessoas não pedem informação para outras pessoas. Como faz isso aqui? E hoje, tudo que você quiser saber, você vai lá no YouTube e você... Claro que o trade você não vai aprender assim, é muitos anos. Mas eu falo assim, coisinhas simples, igual um exemplo. Fazer um vídeo simples, uma edição simples pelo aplicativo do celular. É simples. Mas as pessoas preferem pedir outras pessoas ou até pagar, né? Claro que umas pessoas é porque não tem tempo. Aí, né? Outra coisa. Mas tem pessoas que é preguiça de aprender. Eu acho que a coisa que as pessoas têm mais preguiça é de aprender. Você acredita? Ela tem sempre, porque sempre tem alguém que faz. Sempre tem alguém que faz. Então, mas as pessoas preferem viver numa vida assim. Não, mas é uma geração, porque é uma geração que está chegando aí, né? Não é? Mas não é, sabe por quê? Tem pessoas... Velho? Eu conheço... Meu pai mesmo vou falar aqui. Meu pai... também ele estudou até a 2ª série. Ele sabe ler mais ou menos, mas ele tem preguiça de estudar. Teve preguiça o tempo todo. Então, às vezes, você pode ver que as pessoas preferem trabalhar num serviço pesado todo dia do que simplesmente aprender uma profissão. Ou aprender vários para não ficar... para não ficar limitado. Não ficar limitado. Porque quando você aprende uma coisa, igual um exemplo, você sabe só dirigir. Aí aparece um serviço de outra coisa, você não sabe, e aí você vai ficar desempregado. Eu falo, serviço, né? Então você tem que aprender resolver um monte de problema para quando o que aparecer, você não está fazendo nada, você sabe. O serviço é algo que ajuda a gente a se qualificar. Quem não tem preguiça, a gente se qualifica. Eu aprendi a polir carro, foi fazendo assim. Cheguei para a pessoa, porque desde moleque eu sempre gostei de carro. Então sempre gostava, mas achava bonito, né, os carros, né? E acabei... Só que a área de antigamente aqui chama de lava-jato, lá é lava-rápido, né? Que é a mesma coisa. Só que as pessoas que trabalham em lava-rápido, lava-jato, em grande metrópole assim,
como não conhece, são pessoas que parecem descriminalizadas, sabe? São pessoas que são como se fosse Porque lavar carro, na concepção de todos, é simples, né? Uhum. Então, falar lavador de carro é um cara que é desqualificado. No pensamento de muitas pessoas. Não tem, assim, um segredo ali por trás. Acha que falar, é assim. não, isso aí qualquer um faz, isso aí lavar carro. Então, o cara, você não tinha uma valorização. Você não era valorizado. Não só esse, como outros trabalhos. Por exemplo, vamos colocar fala assim, o cara chega numa roda de amigo e fala que é gari, não descriminalizando a profissão. Uhum. Falar que é gari. É gari. Aí já vi lá, gari é O que você faz? O cara, eu trabalho no banco, eu trabalho aqui, o que você faz? Eu sou gari. É a pessoa... Eu sou doméstica, né? Ajuda em casa de família. A pessoa tem aquela discriminação. E isso foi uma coisa que para mim superar demorou muito. Porque era algo que eu gostava de fazer, até eu entender que só o que eu gosto de fazer, não importa o que as pessoas pensam. Não importa o que... Mas assim, eu isso acho... me limitou muito, sabe? Eu sei como é que é. Isso me deixou muito... Demorei para entender, para muitas poder pessoas, poder investir. Muitas pessoas não fazem o que gostam porque tem vergonha de fazer o que elas gostam. Exatamente. Mas eu acho que sempre tem um top de tudo. Eu falo assim, igual um exemplo. Você é lavador de carro, mas você quer ser... Mas se você for o lavador de carro, sim, o cara se que... destaca, né? Acaba se destacando. Isso. O cara que confia de entregar uma Ferrari, um Porsche pra você, então você é o cara, né? Porque se for levar um exemplo, uma Ferrari, um Porsche, um carro de luxo, para um lava-jato, comum, ele vai tacar um produto forte lá, né? Na pintura, vai estragar. Então, o negócio falou, tem um segredo ali por trás. Tem um capricho. Tem um cuidado. Porque assim, nem todos os carros são iguais. Claro, eu acho que igual... igual fazer bolo. Pode todo mundo fazer o mesmo bolo, mas ninguém vai fazer o bolo com o mesmo sabor. Às vezes não fica igual. Cada um tem seu DNA. E tem muita coisa, igual principalmente lavar carro mesmo. Eu acho que depende do capricho, da paciência da pessoa. Fazer ali com amor. Porque se ele for fazer de qualquer jeito, com rapidez... Uma das minhas maiores dificuldades justamente foi esse. Eu gostava do que eu fazia, amava, fazia tudo com excelência. Porém, na visão de todos, até na minha concepção, não era... Sabe quando você fica naquela discriminação pessoal? Você tinha que fazer igual aquele cara que usa um monte de nome técnico pra falar o nome das profissões. Aquele rapazinho da hora, aquele maluco, eu sei o que é. Aí só falar um nome difícil, né? Faz? Aí, mais ou menos assim. Aquilo ali é uma sátira real. Porque ele vai chegar pra uma menina e falar que é lavador de carro, a pessoa vai falar, vou chegar lá no país, ela não quer. Então é igual sou borracheiro, né? O cara falava que era borracheiro, eu tinha uma loja lá no Jardins, é a coisa mais linda do mundo. Então quer dizer... É assim. É porque igual borracheiro só vê um cara Parece imundo lá com um monte de... E realmente, às vezes a pessoa, né, cria uma imagem porque as pessoas não capricham. Borracharia, os caras nem pintam o lugar, não faz um banco velho feio lá pro cliente esperar, então, trem poeirado, mal sujeira. E aí vem um cara e destaca, faz uma borracharia com um lugarzinho pro cliente sentar, esperar, assistir uma televisão. Exatamente. Cara, o cara destaca. Então a pessoa reclama. Tem muita gente que reclama de... E a pessoa às vezes fala assim, e aqui eu percebi muito, né? Às vezes, tipo, não tá nem aí. Vai pegar um carro de um cliente já passei muito lava-jato aqui olhando, fico curiando, às vezes eu paro, fico olhando. E às vezes é um carro caro. Aqui não tem carro mais barato na cidade, é tudo carro caro. Então o cara pega um patrimônio de 50 mil reais e joga tudo aqui, 50 mil reais num patrimônio, que é um carro. E tem um tratamento que parece que o cara tá lavando um chinelo velho, um sapato, uma bota. Cara, é feio, né? É difícil de você falar assim, então não tem... Então ainda, acho que assim, foi mais ou menos esse autoconhecimento, falar assim, não, eu vou fazer o que eu gosto, mas vou tentar fazer com excelência. Mas eu vou cuidar de uma forma que como se fosse meu. Às vezes o dono do carro, ele não tem o conhecimento. Às vezes não tem um conhecimento do que os produtos de um lava rápido pode danificar a pintura ali, nem roda, farol, para-choque fica cinza, farol fica amarelo.
né, não tem a concepção do tempo que dura um verniz, né, esse tipo de estudo. Então, às vezes, é falta de informação. Informação, né? As pessoas não têm, e foi o que você falou, também não tem a preguiça de buscar. Compra um carro de 200 mil e tem preguiça de buscar. Como eu vou cuidar do couro do meu carro? A manutenção é 10% da correção. Então, se por acaso a gente cobra... Vamos colocar um valor hipotético. R$100 para encerar um carro. Se riscar é 1.000. Você vai ter que pintar uma peça. Não, e tipo assim... Né? Então a correção... Um carro 250 mil, 300 mil, igual uma S10, uma Hilux nova. Se ele zelar do carro, na hora da revenda, acredito que ele ganha 40, 50 mil fácil. Tranquilo. Um carro bem cuidado, até às vezes de andar na rua, vende. Pois é. Agora, um carro mal cuidado vai ter a desvalorização. Já tem a desvalorização de mercado e tem a sua desvalorização de dono, pô, é muita sacanagem, né, velho? É muita falta de entender, né? De falar assim, pô, tô investindo um dinheiro, bem que se lasca, eu tenho muito que se lasque. Bom, aí é gostar de rasgar dinheiro. Então, você que continue tendo muito e rascando muito. Se tiver sobrando golinho, pode mandar aqui, meu telefone vai ficar embaixo. Vou colocar o Pix aqui de baixo, você pode mandar o Pix aí. Mas assim... Pô, eu já estou investindo num patrimônio, que não é. Vai ter a desvalorização normal de mercado e vai ter a minha desvalorização. Pô, a minha desvalorização não, né? A minha não, pô. Pode ter de mercado, mas a minha também. Pois é igual. Aí é falta de atenção. Quer dizer, você vai comprar um bem durável. Você vai comprar algo que você sabe que vai ter um tempo ali de 2, 3 anos, você vai querer fazer a troca. Que a pessoa que tem um carro novo sempre troca. E a média de uso um brasileiro fica aqui é 4 anos no máximo. Com o carro já troca mesmo por querer conhecer outras coisas. É raro quem fica muito tempo. Porque hoje em dia as pessoas trocam de carro nem é por necessidade, é por... Não, para sentir outros carros, outras coisas, que é curiosidade, ver um carro que agradou. E às vezes é para ter um modelo mais novo. Então, um modelo diferente também. É modelo diferente porque a pessoa gosta. E é legal mesmo, igual celular. A pessoa curte, eu também curto. É que eu não tenho condições. Se eu tivesse, eu curto. Com certeza. Mas depois que eu comecei a estudar propaganda, marketing, eu dei uma freada. Porque, sim. Tipo assim, é muita influência. A gente é muito influenciado. Lógico, igual um exemplo. Um carro, saiu o modelo de um carro novo. A marca vai trabalhando na sua mente para daqui 2 anos você querer. Às vezes muda só a gradezinha da frente ali, detalhezinho para você trocar de carro. E se for olhar pela necessidade... Você não tem necessidade nenhuma. Eu falo, né? Uma pessoa inteligente. Então, se você tem um dinheiro para adquirir esse bem, tudo bem. Mas se você uma dívida. Tá ali, não tá precisando de colocar um dinheiro em outra coisa, até render uma renda passiva para você e troca de carro, aí eu acho que você tá sendo influenciado ali pela população, né? Porque querer, sei lá não, é de mostrar. Não, porque assim, às vezes se você tem um pouco de necessidade, é uma necessidade sua. A gente compra coisa sem necessidade. Então, é uma necessidade de comprar algo que não tem necessidade. Isso. Você tem, né? Você tem, é igual... É algo... Você fala assim, pô, se você pensar, você fala, pô, depois você se arrepende. Acontece muito. Não, foi igual eu. Né? Quando eu divorciei, pô, velho, queria comprar um carro, eu senti humilhado ficar sem carro, andar de pé e tal. E aí eu tentei financiar o carro e até entrei no consórcio, o consórcio foi sair depois de R$18 mil de entrada, e aí eu tinha vendido ele pro meu cunhado. Então, eu fiquei doido para comprar um carro. Aí até na época eu tinha perdido os clientes porque eu tinha afastado da minha profissão, né? Então, para trabalhar até no Uber. Aí a autoestima tava baixa. E aí também para aparecer, né? A autoestima tava baixa. Eu queria. Eu separei, eu agora nem apareci com carro e tal. Mulher faz o cabelo e a unha, tá pronto. O homem tem que comprar um carro. Então, aí depois eu agradeci porque eu não consegui comprar o carro. Por quê? Porque eu ia ter um gasto ali. Às vezes é desnecessário, né? Talvez eu estava em outra profissão que eu crescia muito menos do que. Do que você gosta também de fazer. Então, e hoje, assim como eu trabalho dentro da minha casa,
eu não tenho muita necessidade, eu prefiro, tipo, ajudar meu pai na manutenção do carro dele. E se precisar pegar um Uber, pagar os táxis para trazer. Mais fácil, isso. Né? Hoje tá mais fácil, mas a necessidade de ter carro, assim, de você querer ter carro, antigamente era mais complicado, né? Hoje... E você com família também, às vezes, né? Tem filho. Agora, se o carro traz retorno para você... Mas é que eu falo, por mais que você tenha, tudo bem que você tenha, só porque você tem, então volta aquele assunto que eu digo, já sabe todo esse sacrifício, pô, não tem necessidade, mas você comprou, já que você tem... Não, aí tem que, né? Tem que zelar, né? É o mínimo. Porque parece que não, mas começa a ter uma coisinha, essa coisinha vai ficando uma coisa maior, vai ficando, e na hora que você vai, depois eu arrumo, depois eu vejo, na hora que você vai ver, o carro já tem a desvalorização de mercado, na hora que você vê, você desvalorizou seu carro mais 7 mil, 8 mil reais, porque não cuidou, não manteve, é mais ou menos o que acontece. Você pode colocar, que é espelho da sua vida. Você não está se cuidando. Isso. Você não está se valorizando. Você, depois eu vejo, amanhã eu resolvo, e não sei o quê. E as coisas vão ficando. E é igual perder sono. Quando perdeu a noite de sono, perdeu. Lá você não recupera mais. Então, é mais ou menos isso. Eu falo que é muito questão de mentalidade pobre. Você pega qualquer coisa, entrega para uma pessoa pobre. Eu falo pobre mentalmente, não é só de dinheiro, não. Financeiro, não. Login, aquilo tá só a bagaceira. Né? Destrói. Ela não tem uma casa bacana, não tem uns móveis bacanas, não tem um carro limpo, não tem... Então, login... E aí, se você entrega... você pode ver uma pessoa que tem uma mentalidade boa, ela não desperdiça. Ela é grata. Exatamente. Ela tem uma gratidão pelo aquilo e respeita. Eu já vi o pessoal falar respeitar o dinheiro. Exatamente. Já vi adesivo que a pessoa fala assim, às vezes adesivo atrás do carro, presente de Deus, né? E o carro todo capengando, assim. Aí eu falo assim, pô, presente de Deus, você acha que Deus quer isso pra você? Deus quer uma coisa melhor, cara. Então como que pode ser um presente de Deus você não... Se fosse Deus realmente dar algo, você tem que cuidar, cara. Se é um presente de Deus, eu vou zelar. Não deixar despencando tudo. Pois é. Que presente é esse? É o que eu falo, assim... eu acho que Deus já deu tudo pra gente. Deu. E é por isso, sabe que ele já deu a matéria. Tudo, esse mundo, já deu tudo. Eu falo que o ser humano é mimado. Só você... buscar. O ser humano é mimado. Porque quando acontece alguma coisa, Deus não tá olhando pra mim, Deus não me vê. É mimado. O ser humano é mimado, porque tem tudo. Já tem tudo. Por isso que o ser humano é mimado. O ser humano ele tem essa necessidade de sempre querer mais, mesmo tendo tudo. E uma delas é a lei da plantação. Se tudo que você planta não tem jeito de não colher. Você vai... Às vezes é igual um exemplo. Às vezes dá um sol, você planta alguma coisa, dá um sol ali, mata. Mas se você plantar de novo, no outro ano vai dar bom. Então, não é toda vez que dá ruim. Uma forma, se você fizer as coisas de forma consciente, por isso que eu falo, quem pensa pouco erra muito. Porque quando você faz algo de forma consciente, quando uma pessoa vai para a igreja, vai buscar a Deus, não vai buscar o pastor, nem buscar o padre, nem buscar o palestrante lá da frente, que eu não sei o nome de todos, a pessoa está consciente de que está buscando a Deus. Então, que ali é uma história, e está lá dentro da igreja porque que até Jesus ia na sinagoga, né? Até Jesus ia lá. Então a gente tem que ter essa concepção de falar, se até Jesus ia numa igreja, eu também tenho que ir. Eu não vou na igreja não, porque... Não, vai, cara, escuta lá, senta lá e escuta, fica quieto, não precisa fazer amizade, trocar ideia com ninguém. Vai lá. Então, quer dizer, as pessoas não vão na igreja, mas criticam. Né? Às vezes fala assim, não vou porque eu não gosto daquela doutrina, mas não procura outra, não procura nada. Tudo tá ruim. Então as pessoas é mimada, porque ela tem tudo. Então a igreja ainda, quem deu aquilo para ela não quer nem buscar quem a presenteou. Então aqui o povo, sabe? Então a pessoa é ingrata. Uhum. Então é muito disso, a gente tem muito disso. Então as pessoas têm as coisas, não cuidam por ingratidão. Então a pessoa tem que ser grata, ela não é grata por nada, né? Então fica essa situação, né? Então a pessoa eu zelo por tudo. Na verdade, o zelo é um sinal que você é grato pelaquilo. Lógico, você zelar para sua casa,
zelar sua roupa, zelar seu casamento. É igual, é respeitar zelar os seus o que você, né? O que você adquiriu, que Deus te deu. Se você tiver um pouco de crença. Por isso que eu falo a gente buscar a igreja para ser grato, falar obrigado, Deus, por não, essa é isso, semana, é que eu sempre falo. Meu pensamento ir para a igreja para louvar a Deus em ato de gratidão. Porque se a gente for lá só pedir... Porque buscar, eu acho que... continua sendo mimado, né? Porque acho que buscar é o seu esforço ali e a questão de mentalidade também ajuda. Foi o que eu falei no porque começo. E quando a gente cada fracasso você... Não, é só ali nos fracassos ali você vê o que você errou e procura acertar. Exatamente. Então é isso aí. Por isso que eu falo que aquilo que eu disse no começo, quando a gente é fiel no pouco, Deus acrescenta mais. Se você acha que tem um carrinho velho, simplesinho, mas se você zela, cuida dele. Se você tem uma família simples, uma casinha simples, mas é limpa, organizada, zelada, Deus vai te dar mais, pode ter certeza. Porque se você zela no pouco, Deus te dá mais. Igual, resumindo, eu gosto de usar essa frase. Grato pelo que tenho e faminto pelo que posso conseguir. Pode conseguir. Porque, tipo assim, você tá sendo grato pelo que tem, mas sempre buscando, assim, mais. Mas não, como é que fala? Não na ganância. Ganância. Não. Na disciplina, no pensamento. Porque você sempre tem que evoluir. É na necessidade do ser humano. O ser humano vai querer mais, você vai contratar outra pessoa para poder te suprir a necessidade. É o ciclo. Isso, porque se a gente acomodasse, né? É que eu falo, a coisa orgânica que eu gosto é mais ou menos. É um ciclo natural das coisas. Né? Se a gente acomodasse, não ia ter tanta tecnologia hoje, porque a gente tinha acomodado lá no passado. Exatamente. Então, por isso a gente sempre tem que estar buscando evoluir mais, buscar mais. Tem informação, tem coisa nova, né? Que vem, as pessoas têm preguiça de buscar. Eu trouxe, né? Às vezes tem essa preguiça, tem essa, tá bom assim, não tá bom assim, que aí você abre concorrência, abre espaço para as pessoas procurarem em outro lugar. Se dentro da sua cidade tem, você poder contribuir com a sua cidade, pô, que bacana. Se você tem algo aqui que você pode ajudar aqui, e você que é empreendedor pode ajudar o seu cliente, pô, por que não fazer? Pra que eu vou lá em Brasília comer um lanche se aqui tem lanche top? Pois é. Não, tem que... Né? Se na verdade você tem que ajudar. Pra que eu vou lá em tal lugar fazer tal serviço se aqui tem um top? Aqui que eu vou... Então vamos valorizar um ao outro da nossa cidade para crescer, um ajudar o outro. Isso é gratidão de onde você mora, isso é gratidão com o próximo, isso é empatia. Não falar assim, não vou ajudar, não vou lá fazer não, porque ele vai comprar um carro e eu vou ficar com o meu carrinho. Me ajuda aí, né, patrão? Pô, pelo amor de Deus, esse pensamento... Então nem você cresce, nem ninguém cresce, porque uma pessoa que pensa desse jeito, eu não vou levar... Essas pessoas já é invejosa e limitada. Então ela dificilmente ela prospera. Então tem que correr pra frente, pô, o mundo anda pra frente. Você quer crescer, faça o seu vizinho crescer, não é assim que dá plantação? Não adianta você deixar a sua plantação toda bonitinha se a do vizinho ter praga. Vai comer a sua, filho. Então você tem que correr junto com o seu vizinho, irmão. Você tá numa cidade que tá todo mundo junto. Eu sei que ele faz tal coisa, eu sei que o outro faz. Pô, vamos correr junto. Não, sempre você buscando a leva. É o que eu penso, né? Você quer crescer? Entrega mais do que você oferece. É só você fazer isso. Fazer bem feito, fazer o certo, fazer honesto. Tem, Mike, ser honesto no que você faz, cara, não tem como errar, não tem como ir pra trás. É só ir pra frente. Então é isso aí, né? Tá quase vencendo nosso tempo ali. Exatamente. E pode despedir aí, velho. Valeu, galera. Vamos lá. Para quem é empreendedor, continue empreendendo. Aprendendo e empreendendo também, porque a gente aprende muito. Colocando muita garra e fibra. E para quem é cliente, entenda o empreendedor. Porque só quem empreende sabe o sufoco que é o dia a dia. E sucesso para todo mundo aí. E é isso aí. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui com o Elton e a história dele. E nós vamos trazer ele de novo para a gente terminar esse bate-papo de trade, de empreendedorismo, porque a gente tem muita coisa aqui para passar ainda. Com certeza. Tem vezes que ele vem aqui, a gente fica conversando horas e horas aqui. É verdade. Mas eu tenho fé que... Eu queria depois de empreendedorismo, vou falar umas coisas sobre que aqui tem muito fiado, eu vou dar uns toques de fiado, para vocês poderem se limitar. Eu vou estudando muita coisa aí para poder passar aí, quem sabe na próxima a gente consegue passar, ajudar o empreendedor a não tomar o golpe do fiado. Saber lidar, né? Falar o não ali. Falar o não, ou fazer algo mais formal, mais inteligente, né? A gente pensa que
E a gente precisa do cliente, mas às vezes a necessidade do cliente também... Não, porque se falar assim toda vez você quebra. Né? Não, você tem que ter aquela... A gente chama de... Eu vou colocar só um spoilerzinho aqui. A gente chama de capital de risco. Então, eu vou colocar para você que é empreendedor, já vai entendendo. Capital de risco. Quanto eu posso correr risco naquele mês na minha empresa? Então, você pode ter tanto X de risco. Então, você já tem uma limitação no seu custo. Você fala assim, porque toda empresa tem um custo de risco. Uma máquina quebra, ou um leite que azeda. Então, todo lugar vai ter um capital de risco. Então, você que já coloca o seu capital de risco ali. Então, vai ter mais ou menos um spoilerzinho. Você coloca em cima do seu capital mensal, ali do seu faturamento, você coloca o capital de risco ali. Fala, isso aqui é um risco que eu posso ter esse mês. Então você pode ajudar até muita gente, sabendo que se perder aquilo não vai te prejudicar. Então, esse mês eu posso, se você estiver no seu limite, você não, infelizmente, vai poder ajudar ninguém. Você fala, já está no meu limite. Então, a pessoa vai entender. Fala, tenho um capital, um valor de risco aqui, eu limito R$100 por mês. Então, o meu já está 50, até os 50 eu consigo ajudar. Porque o fiado a gente sabe que muitas vezes vem, muitas vezes não. E quem veio, você já abriu margem para ajudar outra pessoa, entendeu? Então você trabalha no seu capital de risco. É outro capital que você tem que fazer fora. Mas aí é outra história. É uma outra viagem. Isso aí. Valeu. Senão fica tarde. Senão acaba a bateria aí e não acaba o assunto. Não acaba o assunto. E não é bom nisso, viu? Aqui falei que tomar café ainda. Valeu, galera. Falou, obrigado. Vamos tomar um café agora, que agora o trem tá bruto. Um abraço. Okay.